Olá, boas-vindas a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha num capítulo assim fundamental do Dale Carnegie. Vamos desvendar um jeito que parece simples até demais para se tornar um ótimo conversador. A fonte, claro, é o capítulo 4 da segunda parte do clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A nossa missão aqui é meio que destrinchar esse princípio, sabe? Ver como essa coisa de ouvir de verdade funciona na prática, usando as histórias que o próprio Carnegie contou. Parece óbvio, né? Para ser interessante, primeiro a gente tem que se interessar pelo outro. E a chave para isso, bom, é ouvir. Mas assim, ouvir mesmo. Exatamente. Não é só, ficar calado esperando a vez falar. É demonstrar um interesse genuíno, sabe? Uma curiosidade real pelo que a pessoa está dizendo. O Carnegie defende que essa atenção focada é, na verdade, uma das formas mais altas de elogio que a gente pode dar. É uma deferência. E como a gente vai ver nos exemplos, tem um poder assim enorme nas nossas relações, pessoais e profissionais. E ele já começa com uma história pessoal ótima para ilustrar isso. Ele estava numa festa, né, e não sabia jogar bridge, assim como uma outra convidada lá. Ele que tinha viajado um monte, gerenciado o Lowell Thomas, estava todo pronto para contar as aventuras dele, só que a moça tinha acabado de voltar da África. Aí, quando ele ouviu África, ele reagiu na hora. Nossa, África, que interessante. Mostrou aquela curiosidade, pediu para ela contar, e o resultado, ela engatou a falar por 45 minutos, sem parar, e nem perguntou das viagens dele. Exato. Ela não queria alguém para contar histórias, ela queria um ouvinte, alguém interessado para poder falar das suas experiências, né? E o que é fascinante nisso é como ilustra uma necessidade humana muito básica, a de sermos ouvidos, de, como o Carnegie diz, expressar nosso ego. Ele até cita o Jack Woodford. Poucos seres humanos estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ouvir valida a pessoa, faz ela se sentir importante, sabe? Totalmente. E tem outra história muito boa nessa linha. A do jantar com o botânico famoso. O Carnegie admite que não entendia nada de planta. Zero. Mas em vez de ficar quieto no canto dele, ele ficou fascinado. Ouviu por horas, fez perguntas, mostrou um interesse genuíno mesmo, enquanto o cara falava de planta exótica, de experimento, de jardim de batata, ele ficou tão absorto que, quase ignorou os outros convidados. E o final é muito irônico, né? O botânico depois comentou com o anfitrião que o Carnegie era a prosa mais interessante. Mas como assim, interessante? Ele mal abriu a boca para falar de si. Exato. A chave foi a atitude dele. Sincero na apreciação e pródigo no elogio. Ele mostrou admiração, se colocou como aprendiz. Ele foi essencialmente um ótimo ouvinte. Isso casa perfeitamente com o que o Charles W. Eliot, que foi presidente de Harvard, dizia sobre sucesso, principalmente nos negócios. Ele falava, olha, não tem mistério nenhum. Atenção exclusiva para a pessoa que ele estiver falando é muito importante. Nada mais tão lisonjeador como isso. E o próprio Eliot era mestre nisso. O Henry James descreveu ele ouvindo com o corpo todo, olho no olho, mente focada, fazendo a pessoa se sentir, completamente compreendida. Ouvir para ele era uma atividade, não era só ficar parado. E o contrário também é verdade, né? A falta dessa habilidade, nossa, causa um estrago. Carnegie fala das lojas, que gastam rios de dinheiro em tudo, mas perdem cliente porque o vendedor não sabe ouvir. Interrompe, contradiz, irrita. O caso da senhora Henrietta Douglas, lá em Chicago, é um exemplo perfeito disso. Nossa, clássico. Ela comprou um casaco, estava em promoção. Chegou em casa, percebeu um defeito, um rasgo no forro. Normal, né? Voltou na loja no dia seguinte para trocar. A reação da vendedora? Péssima. Nem ouviu direito, já foi apontando para a placa. Não aceitamos devolução. E foi curta e grossa. Vende especial, comprou é seu. Conserta a senhora mesma. Que desastre, né? Uma receita para nunca mais ver a cliente. Total. Mas aí a história muda, porque a gerente do departamento apareceu e ela conhecia a senhora Douglas. Aí sim. E o que ela fez de diferente? Primeiro, ouviu. Com atenção total, com respeito. Examinou o casaco. Aí explicou a política da loja com calma. Olha, promoção geralmente não tem troca, fim de estação, etc. Uhum. Porém, e esse é o ponto,
acrescentou que essa regra não vale para mercadoria com defeito. E na hora ofereceu consertar, trocar o forro ou devolver o dinheiro. Uma abordagem completamente diferente, centrada em ouvir o problema e resolver. Resultado, salvou uma cliente que, olha, gastava uma grana preta na loja todo ano. É uma diferença brutal. Mostra como ouvir bem é crucial nos negócios. Mas não só nos negócios, né? Em casa também. O exemplo da Mila Espósita é tão tocante. Sim, muito bom esse. O filho dela, o Robert, falou uma coisa pra ela que, nossa, mãe, eu sei que a senhora gosta muito de mim de verdade quando eu quero conversar sobre alguma coisa e a senhora para o que tá fazendo só pra me ouvir. Uau. É muito forte isso. Nesse contexto, parar tudo e ouvir é uma demonstração clara de amor, de respeito, de que a pessoa importa. E essa capacidade de ouvir com atenção tem um efeito quase terapêutico, eu diria. Especialmente com gente irritada ou muito crítica. O Carnegie usa até uma metáfora forte, né, do agressor crônico, que é como uma jiboia que precisa vomitar o veneno para se acalmar. Um ouvinte paciente, simpático, pode ajudar nesse processo. Sim, a metáfora é forte, mas faz sentido. O caso da New York Telephone Company, então, ilustra isso de um jeito exemplar. Tinha um cliente assim super hostil. Processava a empresa, não pagava a conta que achava errada, escrevia para jornal, reclamava para órgão público. Um verdadeiro pé no sapo, sabe? Nossa, imagino. O terror da empresa. Exato. Aí mandaram o especialista, o tal eliminador de contendas. E a principal estratégia dele? Ouvir. Só isso. Ouvir por horas, em várias visitas, mostrava simpatia pela irritação dele, concordava com o jeito que ele via as coisas, com os sentimentos, mesmo sem concordar que a conta estava errada, entendeu? Validava a perspectiva dele. Chegou num ponto engraçado até. O especialista conta que, antes da 4ª visita, ele acabou virando um membro de uma associação que o próprio cliente criou. A Associação de Proteção aos Assinantes de Telefones. Não acredito. Pois é, ele era o único membro além do fundador. Só na 4ª visita, depois de ouvir muito, de validar, é que ele conseguiu tocar no assunto das contas. E o cliente? Sentindo-se ouvido, importante, né? Pagou tudo, retirou as queixas, uma virada de chave completa. É impressionante. A necessidade ali era claramente de se sentir importante, né? Talvez ele se visse como um paladino contra a grande corporação. Quando o representante deu essa atenção, essa validação, as queixas, como diz o Carnegie, se desfizeram como bolhas de sabão. A escuta supriu essa necessidade profunda dele. E esse poder de resolver conflito pela escuta aparece de novo naquela história de negócio sensacional, a do Julian P. Detmer, da Detmer Woolen Company. Ah, essa é ótima. Um cliente devia uma graninha, coisa pequena até, mas negava com unhas de dentes. O crédito insistiu, o cara ficou furioso, pegou um trem para Chicago só para falar na cara do Detmer que não ia pagar e nunca mais comprava nada deles. Chegou com sangue nos olhos, imagino. Total. Mas a reação do Detmer foi o oposto do esperado. Em vez de discutir, defender a empresa, ele ouviu pacientemente, deixou o cara desabafar tudo. Quando o cliente se acalmou, o Detmer falou algo tipo: "Olha, quero te agradecer por ter vindo até aqui falar sobre isso. Você me fez um favor enorme, porque se o nosso crédito te aborreceu, pode estar aborrecendo outros clientes bons também." Que jogada. Validou o sentimento do cliente, disse que ele provavelmente tinha razão, ofereceu cancelar a dívida na hora, recomendou até concorrentes e, para fechar, convidou para almoçar como faziam antigamente. Nossa, que reviravolta. O cliente deve ter ficado totalmente sem chão. Esperava briga e encontrou compreensão, validação, essa gentileza, essa escuta sem se defender, mudou tudo. Aí o cliente voltou para casa, talvez até meio motivado a ser justo também, né? Foi conferir as contas e viu que ele estava errado. Exato. Mandou o cheque, pediu desculpas e o mais incrível, virou amigo e cliente fiel por mais 22 anos. Chegou a batizar o filho com o nome Detmer. Incrível, né? Mostra um poder assim extraordinário de ouvir com empatia, mesmo quando se está sob ataque. É desarmar o outro pela compreensão.
Mas essa habilidade de ouvir, de incentivar o outro a falar de si, não serve só para apagar incêndio, né? Ela pode ser uma chave mestra para abrir portas. A história do Edward Bock é um exemplo disso. Ah, inspiradora essa trajetória. Um menino imigrante, holandês, pobre, pouca escola, limpava vitrine para ajudar em casa. Mas ele tinha uma disciplina incrível. Começou a se autoeducar, lendo biografias, e aí teve uma ideia genial: escrever para as figuras mais importantes da época, generais, presidentes, escritores famosos, até a viúva do Lincoln. E o que ele pedia? Mais detalhes da infância deles. Ele não pedia favor, ele mostrava um interesse genuíno e incentivava eles a falarem de si mesmos. Mesmo por carta, ele era um bom ouvinte, sabe? Interessado na história do outro. E essa demonstração de interesse, essa capacidade de ouvir pela correspondência, abriu caminhos que ninguém imaginaria. Ele foi recebido por essa gente toda, jantou com o general Grant, trocou cartas com os maiores nomes do país. Essa experiência deu para ele confiança, ambição, uma rede de contatos, e ele se tornou um dos editores de revista mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos. E tudo começou aplicando esse princípio: se interessar e fazer o outro falar. É muito forte isso. E o Isaac Marcosson, que era um jornalista famoso por entrevistar celebridades, confirma essa ideia. Ele notou que muita gente não causa boa impressão porque simplesmente não ouve. Fica mais preocupada com o que vai dizer em seguida. Exato. Ansiedade para falar. O Markson foi taxativo. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvintes a bons faladores. Mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. E o Carnegie ainda brinca com aquela frase do Reader's Digest. Muitas pessoas chamam um médico quando tudo que elas desejam é um público. Às vezes a gente só quer ser ouvido mesmo. Sim, essa necessidade de um ouvinte simpático é universal. Aparece até nos mais altos escalões. Pensa no Lincoln durante a Guerra Civil. Carnegie conta que, no momento de pressão enorme por causa da proclamação da emancipação, o Lincoln chamou um velho amigo lá de Springfield para ir a Washington. Para pedir conselho, imagino? Então, não. O Lincoln falou por horas. Expôs os argumentos prós e contras, leu cartas, artigos. Basicamente, ele estava pensando em voz alta, processando tudo. No final, agradeceu o amigo e mandou ele de volta para casa, sem nem perguntar a opinião dele. Que coisa! Naquele momento, ele não queria conselho. Ele precisava de um ouvinte amigo, compreensivo, para ajudar a clarear as próprias ideias, para descarregar, como diz o Carnegie. É uma necessidade humana básica em tempos difíceis. E falando em mestres da escuta, não dá para não citar o Freud, né? Quem conviveu com ele descreve a atenção dele como algo, assim, extraordinário, concentrada, gentil, um olhar que transmitia compreensão, voz calma, poucos gestos. Ser ouvido pelo Freud, dizem, já era uma experiência transformadora por si só. Nossa, imagino. Agora, e o contrário? Se a pessoa quiser ser evitada, detestada até, o Carnegie dá a receita também. Sim, ele dá. Fale sem parar sobre si mesmo. Nunca preste atenção de verdade no que os outros dizem, interrompa no meio da frase, porque a sua ideia é obviamente melhor. Ele não alivia, chama essas pessoas de importunos intoxicados com o próprio ego, gente embriagada pela própria importância. É uma descrição dura, mas que toca num ponto central das relações, né? Reflete o que o Dr. Nicholas Murray Butler, que foi reitor de Columbia por muitos anos, dizia: o homem que pensa somente em si é irremediavelmente deseducado. Não importa quanta faculdade tenha feito. Se não consegue focar no outro, falta uma educação fundamental para a vida em sociedade. Então, para resumir o grande aprendizado desse capítulo, parece que é isso. Quer ser um bom conversador? O caminho mais direto é ser um ouvinte atento, de verdade. Quer ser interessante? Se interesse genuinamente pelos outros. Faça perguntas que eles gostem de responder. Incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas, sobre o que elas gostam, o que as preocupam. E lembrar sempre daquela comparação forte do Carnegie. A dor de dente de alguém importa mais para essa pessoa do que uma fome matando milhões na China.
Ou um furúnculo no pescoço é mais relevante que 40 terremotos na África. Para quem está sentindo, né? É um lembrete poderoso sobre a nossa natureza, né? A perspectiva é sempre muito centrada na gente mesmo. Entender isso não é julgar, é usar como ferramenta para criar conexão. O princípio 4, então, é muito claro e tem um potencial enorme. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. E fica aí uma reflexão para a gente levar, né? Pensar na última conversa importante que tivemos. Seja no trabalho, em casa, com amigos. Quanto tempo a gente dedicou a realmente ouvir? Tentando pegar não só as palavras, mas o que está por trás. O sentimento, a necessidade. E quanto tempo a gente passou só esperando a nossa vez, pensando na resposta ou tentando puxar a conversa para o nosso lado. Explorar essas ideias aqui na conversa com os exemplos é muito bom. Mas mergulhar na obra completa do Carnegie traz uma profundidade assim ainda maior. Para quem sentir que esse papo fez sentido e quiser se aprofundar mais, o link para o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas está aí na descrição. Ler direto na fonte sempre enriquece muito. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. Se essas ideias sobre comunicação, sobre relacionamento ressoaram de alguma forma e deu vontade de continuar descobrindo mais, considerem acompanhar as nossas próximas explorações por aqui. A gente vai continuar desvendando os princípios dessa obra tão influente. Mantenham a curiosidade acesa. Até a próxima!